Você sabia que nem sempre as ações de divórcio, uso capião e inventário precisam passar pela justiça? Pois é, existem casos em que é possível resolver tudo diretamente no cartório, o que torna esse procedimento mais rápido e menos custoso. Quem nos explica como fazer isso é a defensora pública Bruna Cavalcante, com quem a gente conversa a partir de agora via internet. Defensora, boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso Fique Alerta. Quais são os serviços que podem ser feitos, os problemas, na verdade, que podem ser resolvidos sem você acionar a justiça? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos que acompanham o Fique Alerta. Realmente esse é um tema bem interessante, porque trata da atuação extrajudicial. A gente busca, existe já um comando constitucional, trazido aí pela emenda 45, que diz que os processos devem sempre buscar celeridade. Então, os procedimentos extrajudiciais vieram justamente para dar essa resposta ao jurisdicionado. Então, nós podemos ajuizar, na verdade não ajuizar, mas a gente pode até mandar no cartório ações de divórcio, de inventário e, mais recentemente, também de uso capião. São procedimentos mais rápidos que a gente consegue dar uma decisão, na verdade, sai uma escritura em nome da pessoa, do interessado, e isso com a mesma eficácia de uma sentença. Então, assim, a gente alia aí a praticidade, a economicidade e também a celeridade na prestação desse serviço para a população. Vamos então à pergunta, doutora. Vamos conferir a primeira. Vamos lá. Vamos lá ver aqui na tela. Pode soltar para a gente a primeira pergunta hoje do Fala Defensor. Vamos lá. Casei e não tive filhos. Separei. Posso fazer o meu divórcio no cartório? Então, alguns requisitos precisam ser cumpridos para a gente poder promover o divórcio de forma extrajudicial. E aí, um deles é de que não haja interesse de pessoa incapaz, ou seja, não pode ter filhos menores, pode até ter filhos, desde que eles sejam maiores e capazes. Também não pode ter interesse de pessoa incapaz. O filho é maior, mas, por exemplo, é interditado, tem algum problema que levou à interdição daquela pessoa. Então, não pode. Se não tem filho menor, nem tem filho incapaz, as duas partes estão de acordo, então a mulher e o marido separaram ali consensualmente, estão de acordo e estão assistidos por defensor público ou por advogado, podem sim procurar o cartório extrajudicial para promover o seu divórcio. Então, isso acontece sem nenhuma delonga, sem tantos entraves burocráticos. Vamos à segunda e última pergunta de hoje, do Fala Defensor. Vamos lá. Segunda pergunta, a primeira foi da Marcela, essa da Daiane. Meus pais morreram e deixaram uma casa. Posso fazer o inventário no cartório? Então, o inventário é um outro procedimento que também é possível de ser realizado de forma extrajudicial. O que a gente ressalta? A lei prevê que não pode ter havido testamento, certo? Então, se houve testamento, deve ser buscada a via judicial. Caso não tenha havido testamento, os herdeiros sejam todos maiores e capazes e estejam concordes com a partilha do bem, como vai ser feita essa divisão do bem, então é possível também procurar o cartório extrajudicial. O que a gente ressalta sempre é que, embora o procedimento seja um pouco mais informal, digamos assim, e um pouco mais menos burocrático do que o processo judicial, a lei prevê que é necessário, fundamental, que as partes estejam assistidas ou pelo defensor público ou pelo advogado de sua confiança. Pode até, inclusive, que um defensor só represente todas as partes, tendo em vista que os procedimentos extrajudiciais somente irão ocorrer se todos os interessados estiverem de comum acordo. Então, não pode haver litígio. Se há litígio, se há, digamos, na linguagem popular, se há disputa, se há briga, então precisa ser ajuizada a ação. Caso não haja, caso esteja todo mundo de acordo ali com a ideia da partilha que está sendo proposta, é possível que seja feito pela via extrajudicial.
E todos precisam estar presentes nesse momento no cartório, não é isso, defensora? Exatamente. Vai ser necessário, né? Vai se lavrar uma minuta do que está sendo proposto pelas partes, e aí todos os interessados devem comparecer para fazer a assinatura desse documento que vai ser registrado e vai sair, né, como a mesma eficácia de uma sentença, a mesma eficácia de uma decisão judicial. Então, uma coisa que a gente ressalta, não sei se isso aí foi objeto de pergunta, mas eu já antecipando, já digo para vocês. A escritura que sai do cartório, né, a escritura pública, ao final do procedimento, tem a mesma eficácia de uma sentença judicial. E, por conta disso, não precisa ser homologada pela Justiça. Então, a parte escolhe se vai pela via extrajudicial ou se irá pela via judicial, né? Então, optando pela via extrajudicial, tem a segurança e a tranquilidade de saber que aquela escritura tem a mesma validade de uma sentença. Perfeito. Muito obrigado, defensora, pela sua participação ao vivo aqui no nosso Fica Alerta. Acho que bons esclarecimentos. E aí, qualquer dúvida, procura a defensoria, não é, exatamente para ter essa orientação para resolver esses problemas, as pendências. Quanto mais rápido for, né, se não precisar esperar pela justiça, melhor ainda. Uma boa tarde. Obrigado. Exatamente. Uma boa tarde a todos. E em dúvida, né, como foi bem frisado aí pelo Edson, procurem o defensor ou procurem o advogado para que vocês tenham mais orientações a respeito dos procedimentos e de quais são os documentos, de todos os outros passos para ser feito esse tipo de requerimento. Perfeito. Obrigado, doutor. Um abraço para a senhora. Muito obrigado pela participação ao vivo. É o Fala Defensor toda quinta-feira aqui no nosso Fica Alerta.